Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, provocações, aquelas dúvidas relevantes, te ajudando a pensar seu próprio processo de tomada de decisão. E aqui nós conversamos, vocês sabem, com gestores, participantes de mercado, empreendedores, executivos de grandes companhias, justamente pessoas que te ajudam a trazer novas ideias, a pensar um pouco mais sobre investimentos, finanças e, por que não, tecnologia. E hoje, especificamente, nós vamos falar com o André Daré, que é CEO da Núclea. Vamos falar um pouquinho sobre as duas coisas que a gente mais gosta aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e finanças, não é isso, André? Obrigado aqui pelo convite, pela participação no programa. Estou super animado aqui para esse bate-papo. Estou animado aqui para a gente começar essa nossa conversa aqui sobre tecnologia, finanças, dados. Tem tanta coisa para a gente falar sobre a Núclea aqui, estou à disposição. Quando eu estava na graduação, uma anedota que eu conto, dentro de administração, foi meu curso de administração lá na FEA, eu tinha 8 áreas distintas de especialização, né? Enfim, tecnologia da informação, finanças, naturalmente, marketing, gestão de pessoas, administração geral, economia, etc. 8 núcleos de especialização diferentes. Quando eu entrei lá, a primeira grande decisão que eu tomei na vida é que eu não entraria em 2 desses núcleos. Tecnologia e finanças. O resto eu poderia trabalhar com qualquer coisa. Mas quando você vai adentrando isso, acho que é um mundo muito encantador, especialmente na junção desses 2 pontos, porque finanças trazem muitos dados. Então o sonho de muitas das outras áreas de poder trabalhar com dados, a gente já realiza, né? Pois é, e você falou que você se formou em administração, eu me formei em administração também na GV. Eu fui o contrário. Quando eu estava fazendo administração, eu falei, eu quero me especializar em finanças, tecnologia e marketing na época. E foi ali que eu fiz minha carreira. Você foi mais rápido que eu em descobrir a verdade, né? Agora, eu queria começar justamente desse ponto. Onde tecnologia e finanças se sobrepõem? Onde essa intersecção, esse diagrama de Venn começa a criar um conjunto sobreposto? Acho que finanças, o mundo de finanças é muito baseado em dados, né? Eu acho que e quando você fala em tecnologia hoje, o que tem mais de avançado em tecnologia no mundo tem a ver com inteligência de dados, né? Qualquer transação que você está fazendo com qualquer empresa, seja no ambiente físico ou no ambiente web, vamos chamar assim, ali seus dados estão sendo transacionados e hoje estão sendo capturados para uso para algum tipo de aplicação, né? Pode ser para marketing, para construção de crédito, enfim, para estratégia, planejamento da empresa e por que não fazer projeção de dados, né? Projeção financeira da empresa, é tudo baseado em dados. Então eu diria que ponto de encontro aí, eu acho que entre a tecnologia e finanças, é um insumo que as duas usam muito hoje. Uma captura os dados e a outra usa os dados para tomar decisão, né? Acho que o grande link está aí. Acho que você comentou um ponto importante, que a gente está vivendo o que é a nossa fronteira de tecnologia hoje é justamente o uso massivo e processamento desses dados, né? Quando a gente fala, por exemplo, em linguagem natural, que é um tema que está muito em voga, o que é linguagem natural? Basicamente, a interpretação probabilística de uma massa gigantesca de dados, e aí você vê o maior número de inserções, né? Você pergunta ao ChatGPT, quanto é 2 mais 2? Ele não sabe fazer conta. Ele vai procurar incidências de 2 mais 2 na base de dados dele e mostrar para você qual é a maior frequência de respostas para 2 mais 2, né? E aí a gente justamente vive esse ímpeto de ter muitos dados para processar. E a gente já consegue colher um pouco de frutos da avaliação financeira das companhias, de análise de crédito,
e já consegue beber um pouco dessa fonte, dessa tecnologia marginal para finanças, justamente aproveitando esses cruzamentos, essa massa de dados que a gente tem? Eu diria que, quando a gente está falando de inteligência artificial, né, eu acho que o mundo de crédito e de dados ele já trabalha com inteligência artificial há muitos anos. O que acontecia é que era para o uso dele, a tecnologia, a forma de se trabalhar a inteligência artificial, talvez você tivesse que fazer uma pós-graduação né, em modelagem, em estatística, para você conseguir fazer essas projeções que hoje a tecnologia da inteligência artificial está indo para que a gente fala que é o no-code, né? No-code, né? Que é low ou no, né? Tanto assim, o pouquíssimo baixo uso de programação até não programação, que é a interação conversacional com as pessoas. Então, aquilo que era muito uso de especialistas, a inteligência artificial sendo usada basicamente por especialistas, né? PhDs do setor, hoje uma pessoa comum já consegue ter acesso a esse tipo de tecnologia que só os especialistas tinham. Então, acho que esse é o ChatGPT da vida, né? E essas linguagens naturais que surgiram para conversar com os consumidores, né? É o que é a beleza, né? Mas a inteligência artificial já é usada em si para crédito há muitos anos. Eu diria que quando eu entrei no mercado financeiro lá em 97, já tinha lá modelos mais simplificados de inteligência artificial que falavam para classificar os clientes, né, em clusters. Análise de clusters. A classificação de crédito, rating, que ali já buscava determinar a probabilidade de inadimplência de um cliente. E de lá para cá, isso aqui foi desenvolvendo a tecnologia de tal forma que hoje qualquer transação que a gente está fazendo hoje no sistema financeiro, ela está servindo para algum tipo de aplicação para concessão de crédito e muito usando a inteligência artificial para isso. E quando a gente olha a empresa como a Núclea, né, a Núclea ela surgiu nos anos 2000 para desenvolver o Sistema Brasileiro de Pagamentos, que era fazer o que na época já era ultra avançado, que é a TED, né, TED e DOC, que eram as transferências digitais online, né. Até então, as transações eram muito baseadas em cheque, compensação de cheque. E aí começou a vir o advento da internet, né? Não tinha nem mobile ainda, eram muitos computadores, mas começar a fazer as transferências eletrônicas que não fosse por transações por meio de cheque. Ali começou a se desenvolver o Sistema Brasileiro de Pagamentos, essas funcionalidades surgiram, e é ali que a Núclea foi criada, né? Os bancos se associaram, a maior parte dos bancos se associaram, bancos de varejo se associaram, para criar uma empresa que pudesse gerar conexão com todos os agentes de mercado, todos os bancos, porque se cada banco tivesse que se comunicar bilateralmente, imagina a teia de aranha que não ia ser um para um a comunicação, quanto isso não ia demorar para que todos os bancos estivessem conectados um a um. Então a Núclea foi criada, naquela época ela chamava CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos, para poder fazer as transações entre os bancos. Então ela criou um lugar único onde que cada banco só se conectava a essa empresa, a CIP na época, e aí você conseguia, uma vez você se conectando a CIP, você já estava conectado com todos os demais. Então foi uma forma que o sistema brasileiro criou, eu diria que foi um lugar pioneiro no mundo para você fazer transações digitais, né, a baixo custo unitário, porque você precisava desenvolver só um repositório, né, que é esse ecossistema que a gente fala. Não precisava cada banco desenvolver o seu sistema, simplesmente você desenvolvia um e os bancos compartilhavam entre si. Então você conseguia reduzir de uma forma muito clara a transação, o custo de transação para o sistema, de uma forma segura, porque se investiu muito ali em cibersegurança naquela época, porque eram informações de sigilo bancário, né, transferências de pessoas para pessoas, pessoas para empresas, empresas para empresas. Ali você conseguiu desenvolver um sistema baixo custo, altíssima escalabilidade, porque você precisava processar o sistema financeiro inteiro e muito seguro. Isso serviu de benchmark para muitos países até então. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Até que o surgimento do Pix, que hoje também não é a Núclea que faz o Pix, quem desenvolveu o sistema do Pix foi o Banco Central, mas só conseguiu chegar lá porque tinha todo esse sistema anterior que foi desenvolvido de transações digitais até então.
Para você ter uma ideia, a Núclea começou com esse tipo de transação, mas ela foi evoluindo, assim. Daí veio os sistemas de pagamento de cartão de crédito, a gente faz toda a liquidação de cartão de crédito do Brasil. Veio sistemas de boletos, né? Pagamentos em boletos. Boletos é uma jabuticaba brasileira também, o que a gente acha que é algo super simples, né? Eu sempre tive a impressão, até começar a entender mais bem, que boleto acontecia em todo lugar do mundo, né? Em todo lugar você emite um boleto e paga. Eu nunca imaginei, antes de olhar isso do ponto de vista mais técnico, que isso fosse uma jabuticaba, que só a gente tivesse inventado um negócio desse. A gente inventou e inspirou muitos países. E tem países que até hoje tem uma dificuldade enorme de pagamento de conta. Hoje você pode pagar um boleto em dinheiro, no caixa físico, digitalmente, pelo celular. Você pode pagar um boleto por Pix, por cartão de crédito. Se está em atraso, você já calcula automaticamente as multas. Isso é uma arquitetura muito, muito sofisticada que hoje o consumidor vê o que é, né, e usa de uma forma simples como uma coisa muito simples. Mas tem uma sofisticação financeira por trás de e aplicação de altíssima tecnologia para fazer o que a gente faz hoje no Brasil. E o boleto é digital, ele não é só físico, né? Não necessariamente precisa ter o papel boleto, né, para cobrar o cliente hoje em dia. E aí a Núclea fez esse desenvolvimento. Imagina ao longo do tempo você processar toda a TED, toda a DOC, e depois processar todos os cartões de crédito do Brasil, todos os boletos. Eu falo que se você pagou um boleto, passou também pela Núclea. Se você usou o cartão de crédito, passou para cartão de crédito e cartão de débito. Então, eu falo que praticamente todo brasileiro é cliente da Núclea e não sabe, né? É um cliente indireto, porque na verdade quem está consumindo os nossos serviços são os bancos. Mas os bancos estão, assim, todas as transações, para elas serem realizadas de pessoas para pessoas físicas ou pessoas jurídicas para pessoas jurídicas e todas essas combinações de pagamento entre pessoas, passa por nós. Só se viabiliza porque a gente é um agente que está no mercado conectando todo o ecossistema financeiro, desde a maquininha que está lá na loja, né, até a conta corrente das pessoas físicas, pessoas jurídicas. E a gente está falando a gente movimenta anualmente, a gente está falando de mais de 30 bilhões de transações que a gente processa anualmente, 17 trilhões de reais passando pela Núclea. Isso é muita informação, né? É muita informação. Imagina que até 2022 a gente vinha fazendo tudo isso e só o nosso core da empresa era muito em processar dados e a gente não usava isso em pró da sociedade, né? Tem muitas aplicações que podiam ser usadas para concessão de crédito, recuperação de operações de crédito em atraso, redução de fraudes no país, prevenção da lavagem de dinheiro. Tem tantas coisas que essas informações podem ser usadas para planejamento estratégico das empresas. A gente está falando tudo de tecnologia, tem muito a ver com finanças, né? E a gente começou no ano de 2022 a usar essas informações, gerar valor para a sociedade, né? Foi uma evolução da empresa, que ela saiu de ser uma empresa, deixou de ser uma empresa só de processamento de tecnologia e conexões de empresas, passou a ser uma empresa de inteligência de dados também. Estamos batendo esse papo com o André Daré, CEO da Núclea, falando sobre tecnologia e mercado financeiro, como usar esses dados para permanecer na vanguarda do uso dessas tecnologias de processamento de dados e tirar valor, gerar valor a partir desses dados dentro do sistema financeiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Daré, falando sobre finanças e tecnologia, sobre processamento de dados, quais insights esses dados podem trazer. Eu vou trazer para o começo do segundo bloco aqui uma pergunta que geralmente eu guardo para o final, mas dado a introdução que você fez, eu não vou deixar passar. Como é que a Núclea ganha dinheiro? Qual que é o modelo de negócio de vocês? Hoje, sim, ainda é bastante concentrado em processar as informações, né? Então, toda transação que a gente faz, ou registro de informação entre as instituições, a gente é remunerado por essa transação unitária. E aí a gente faz, além dessas todas que eu falei de pagamentos, a gente faz toda a portabilidade de crédito, de salário, então entre banco, portabilidade de crédito e de salário. Então, se você muda de... Vocês fazem o registro. A gente faz... Então, quando um cliente quer transferir o salário de um banco para o outro,
é a gente que está por trás. Portar o crédito de um banco para o outro, quem faz essa comunicação e todo o valor do crédito, como que tem que ser data, as taxas de juros e tudo mais, quem faz tudo isso é a gente. Então, a gente processa praticamente todas essas... Quando um banco precisa se comunicar com o outro, normalmente a gente tem uma transação por trás da Núclea. E os bancos remuneram a gente por transação unitária. Então, foi assim que a Núclea cresceu ao longo dos anos. Mais recentemente, a gente passou a monetizar esses dados, que foi a partir de 2022. Então, isso começa a crescer agora em função do parte do faturamento da empresa, que a parte que mais cresce atualmente é essa de monetização de dados, que a gente usa essas informações que a gente processa entre os bancos para fazer, gerar insumos para decisões de crédito, antifraude, recuperação de crédito em atraso e planejamento estratégico. Porque, imagina, eu consigo saber o faturamento de cada loja diariamente, porque essa loja está transacionando cartão de crédito, cartão de débito, boleto, TED, cartão de débito. E aí todas essas transações são diárias, passam pela Núclea essas transações. Então eu consigo saber o faturamento de cada cidade online, né? De cada bairro, de cada ramo de atividade. Então você consegue saber, e essas informações são muito valiosas. E aí a gente comercializa essas informações de uma forma estratégica, colocando inteligência de dados em cima disso, para gerar tomada de decisões nesses mercados que eu falei para você, de concessão de crédito, antifraude e planejamento estratégico. Daí a gente pode entrar aqui no detalhe de exemplos que são super curiosos. Não, eu gosto dos exemplos, inclusive eu queria puxar justamente, mas para análise de crédito, por exemplo, é o próprio banco que usa. Então você está vendendo para um outro produto para o seu mesmo cliente. Mas vocês têm olhado outras companhias, outros quinais que tenham interesse por esses dados também? Sim. Como é que está essa expansão em perfil do cliente também? A gente ainda, hoje o maior mercado ainda é o sistema financeiro, passa fintechs, credenciadoras, os bancos. Mas a gente já começou a entrar no mercado de dados para seguradoras, para reduzir sinistros, né? Prevenção a fraudes também no mercado de seguros, porque esses dados geram insumos e inteligência para tomar decisão na aprovação ou não de apólices. E a gente passou a entrar também no mercado de varejo. Então tem empresas contratando a gente para saber o market share delas, né? Porque a gente consegue saber ali, vou pegar uma empresa que vende bebidas, consigo saber ali o faturamento de todas as empresas de bebidas. Então, eu consigo saber o market share diário de uma empresa de bebida. E daí, se ela quiser saber se o volume de vendas está aumentando, se ela quiser saber se ela está melhorando a performance dela no mercado ou se é uma questão de aumento de consumo da população, é um dado super relevante. Ou vice-versa. Caiu o faturamento numa determinada cidade, será que é o concorrente que está comendo espaço ou será que é o mercado que está desaquecendo? São informações estratégicas importantes e a gente consegue saber isso, se é uma questão de mercado ou se é uma questão de a empresa em si estar perdendo market share. Isso para tomada de decisão, imagina, para dimensionamento de área comercial, para fazer estratégia de marketing numa região, é muito importante para a empresa. Então, a gente já tem clientes consumindo fora do sistema financeiro para esse tipo de uso, mas é muito recente ainda. O grande ainda volume de consumo é o mercado de seguradoras e sistema financeiro de uma forma geral. E como a estrutura societária, os próprios bancos são parte da estrutura societária da Núclea? Como é desenhado esse sistema? A gente nasceu lá no ano 2000 como uma associação sem fins lucrativos. Então, se você quisesse fazer a TED, né, na época, que quando surgiu, você tinha que se associar. Se você é um banco associado, você participava daquele ecossistema de poder fazer TED, né, no serviço de conta corrente. Então, praticamente todos os bancos de varejo que tinham contas correntes, eles entraram e viraram como associados. De lá para cá, foram tendo várias fusões, aquisições entre bancos, né? E acabou que hoje a gente tem 48 bancos que eram associados e viraram acionistas, porque a gente transformou, em 2022, a gente transformou a companhia sem fins lucrativos. É uma companhia com muitos fins lucrativos. Com fins lucrativos. E aí eu posso até contar por que a gente fez isso.
mas assim, uma associação sem fins lucrativos, você inibe, de certa forma, o investimento em inovação, porque você não pode distribuir lucro. Por que os bancos, porque os associados vão querer investir numa companhia se se o valor que ela gera não poderia ser distribuído como dividendos? Esse próprio modelo que vocês estão fazendo agora, por que eu ia gastar energia em olhar esses dados, gerar valor para outros setores da sociedade se eu não vou poder distribuir lucro? Exatamente. Então, a mudança de uma empresa sem fins lucrativos para uma empresa SA com fins lucrativos, onde os associados viraram acionistas e passaram a poder participar do lucro da companhia, isso fez com que a empresa se transformasse a ponto, para você ter uma ideia, de que a gente já dobrou o resultado da companhia em 2 anos e meio depois de ela ter se virado uma companhia com fins lucrativos, porque a gente começou a gerar valor, a inovação veio, investimentos, e aí começou a gerar redução de inadimplência, né, redução de fraudes. Imagina que, quando eu falo assim, reduzir 0,1% da inadimplência no país, então estou falando de milhões de reais. E aí uma parte desse valor que a gente gera com possibilidade de redução de inadimplência vem como a Núclea sendo remunerada. Então é daí que vem o que a gente fala que é assim, a inteligência de dados, monetização de dados, né? Os nossos clientes têm uma redução de custo com inadimplência, com fraude significativa, e parte desse benefício que eles têm, eles remuneram a gente para poder ter acesso a esse benefício, né? E nesse desenho, né, você comentou justamente desse upgrade de resultado. Eu gosto de fazer aquelas perguntas que são difíceis até para ajudar quem está assistindo, passe por desafios também nas suas companhias, como transpô-los. Porque o business foi criado para registrar transações. Quando a gente teve o lançamento do Pix e aí falou, olha, vamos fechar a torneira do TED. Como é que foi isso para vocês? Como vocês viram esse movimento? Esse movimento, assim, primeiro, o país, acho que foi excepcional, né? Por incrível que pareça, a gente matou o DOC, deixou de existir o DOC, que era, assim, ficou muito obsoleto de lá para cá. O TED, ele continua... Esses dias eu precisei fazer um e me surpreendi que não dava mais. O DOC não dá mais, porque deixou de fazer sentido com o Pix. O TED ainda ele tem bastante uso nas empresas. Ele caiu bastante na pessoa física, no peer-to-peer, né? De pessoa física para pessoa física, mas ele ainda é bastante relevante nas transações comerciais. Mas ele reduziu a metade do que era antes. Mas quando você pega cartão de crédito, continua crescendo, boletos continua crescendo. O próprio boleto, o que a gente fez? A gente começa a fazer inovações nesse mercado para que o Pix não canibalize, né, totalmente. Em vez de ele ser um competidor, ele seja um serviço adicional ao que já existe. Então, eu vou dar um exemplo no boleto. O boleto ele não concorre diretamente com o Pix, porque o boleto ele podia ser pago antes. Você podia pagar uma conta em dinheiro físico, você podia pagar essa conta pelo celular, pelo internet banking, né? Que acho que é aí que o Pix é o mundo do Pix, né? Que é o mundo digital. Mas você podia pagar essa conta também por cartão de crédito, uma transação de cartão de crédito paga boletos, e agora pode pagar por Pix. Então, você fala assim, se você olha o boleto, fala assim, o Pix passou a ser simplesmente mais um atributo de você pagar aquela conta. Então, é uma ferramenta de pagamento, mas o boleto ele tem muitos outros serviços que estão ali por trás, porque você pode, quando uma empresa emite um boleto, ela já coloca as regras de cálculo da multa, e mais do que isso, se aquele boleto não for pago, você já pode negativar um órgão de proteção ao crédito, você pode protestar num cartório. Tem outros benefícios que aumentam a efetividade para redução de inadimplência. Isso o Pix não tem. Então, imagina assim, o boleto, além de poder pagar com o Pix, ele tem todos esses benefícios para quem está cobrando ali. Então, na verdade, a gente precisou o quê? Modernizar o boleto, né? Incluir o Pix com mais uma ferramenta de pagamento, de tal forma que eu diga que o boleto hoje é o instrumento mais democrático, né, que abrange tanto o mundo digital como o físico, né? E a ponto de a gente ver o crescimento de uso de boletos no Brasil, mesmo após a implementação do Pix. Então se você perguntasse para mim, quando estava desenvolvendo o Pix, antes da implementação do Pix, eu imaginava que
que o Pix ia canibalizar bastante o boleto, assim como canibalizou o DOC. Mas não, porque são instrumentos bem diferentes e finalidades bem diferentes, acaba que o Pix hoje é até um alavancador, né? É mais um instrumento que você pode usar para pagar um boleto. Então, o boleto funciona como um instrumento de registro de termos e condições, né? Exatamente E o Pix não é. Você sente muito essa diferença quando você recebe invoice para pagar lá com dinheiro, por exemplo, de compra dado de fornecedor estrangeiro. Aí chega um invoice, pô, legal, tem o valor. Pô, quanto de imposto tem que colocar? Como eu vou pagar? Aí você tem que fazer uma transferência. A transferência não é ligada. É diferente quando você coloca os dados de um boleto, ele já sabe o vencimento, já sabe qual a taxa de juros se você pagar atrasado, etc e tal. Quando você simplesmente faz uma transferência, você perde esse lastro. E o pior de tudo, cai o dinheiro lá, quantos clientes globais uma fornecedora de dados global tem pagando o mesmo valor, né? E aí você fazer conciliação. Não existe conciliação de verdade quando é pago por transferência bancária. O que você faz eu recebi tantos de tantos que eu mandei e os valores batem. Legal. Totalmente diferente quando você tem um documento em relação o que hoje a gente começa a discutir com a tokenização, né, os contratos digitais de alguns instrumentos. O boleto, boa parte desse caminho, o boleto já fazia, mandando os registros e as conciliações, termos e condições no próprio documento de cobrança, né? Mas você perguntou, o Pix fez com que também a vinda do Pix forçou também a Núclea a inovar em novos mercados para reduzir a ameaça, né, desse novo meio de pagamento, para diversificar receitas. Então a gente passou a ser, por exemplo, registradora de ativos financeiros, essas letrinhas de investimento que tem CDB, RDB, LCI, LCA, etc. Tudo isso precisa ser registrado, né? Os bancos precisam registrar numa câmara, numa registradora. Então a gente não era registradora de ativos financeiros, passou a ser registradora no ano passado. Uma pólice de seguro, por exemplo, ela também, por lei, é obrigada a você registrar, quando você compra um seguro, fica registrado todos os dados numa registradora para garantir que aquela pólice, qual é a cobertura dela, tal, para que tenha fé, né? Tenha fé, em caso o cliente que comprou aquela pólice, a seguradora se recuse a pagar, fala assim, tá aqui, tá registrado numa registradora as condições daquela pólice. A gente entrou nesse mercado agora, passou a ser uma registradora de apólices seguros, então a gente começou, daí quando eu falo registro, passa a ser dados, né? Eu passei a ter dados de ativos financeiros, passei a ter dados de apólices de seguros, junto com os dados que eu já tinha. Você imagina isso como é poderoso. Então, de certa forma, o Pix veio tirar da gente da zona de conforto para entrar em novos mercados, aumentar o leque de informações para que as informações ficassem mais amplas do que a gente tinha antes. Era muito focado em pagamentos, né? Hoje não é mais só, eu dei alguns exemplos de informações que a gente passa a ter. Isso melhora a inteligência de dados para construção de crédito, redução de fraude, planejamento estratégico, assim por diante. Então, quanto mais registros e mais mercados a gente começa a entrar, que é o que a gente tem feito, mais informações a gente tem, melhora a qualidade da informação, mais a gente consegue monetizar e vira um ciclo positivo. Então, eu diria que o Pix nos fez uma provocação estratégica para que a gente ampliasse os horizontes. Isso, vamos bater esse papo com o André Daré, CEO da Núclea, falando sobre o mercado de meio de pagamento no Brasil, sobre tecnologia e finanças, como essas duas pontes se integram e o que a gente pode tirar de insights a partir dos dados das transações financeiras. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando com o André Daré, CEO da Núclea, falando sobre tecnologia e finanças, falando sobre como usar essa massa de dados para puxar de maneira mais eficiente informações, inclusive antecipar movimentos. Um mercado que tem crescido muito dentro aqui do ecossistema de investimentos é o mercado de FDICs. E, geralmente, o FDIC tem um crédito bastante pulverizado.
né? Com aquele FDIC tradicionalzão, multicedente, multisacado, que antecipa cartão de crédito, por exemplo, muitas vezes ele empresta para uma empresa que eventualmente não tenha, naturalmente não tem balanço auditado, mas eventualmente não tem nem balanço. Balanço que ela tem é aquele que chega do contador que só mostra o caixa e as retiradas, né? Para esse segmento, o banco, por exemplo, ele tem as informações internas dele, especialmente quando é um grande banco, né? A informação ainda é um tanto míope, porque ele não vai ter informação do sistema inteiro, mas ele consegue, especialmente para quem concentra mais operações com ele, ele consegue ver um pedaço importante dessa companhia. Mas para um gestor de crédito, isso é bem mais difícil, né? Como é que, por exemplo, vocês conseguiriam dar uma luz para o camarada que tá cobrando lá, tem lá a bomboniere que o camarada antecipou recebível. Aí ele chega lá, o cara fala, ó, acabou, dinheiro não tem, só tem pirulito, não tem como pagar o crédito, vai ficar por isso mesmo. Vocês têm recursos que para esses cedentes de crédito que não são instituições financeiras, né? É um outro jeito que o mercado de capitais encontrou de conceder crédito. Vocês conseguiriam puxar informações que ajudam a entender a situação desse tomador de crédito, ajudam a entender inadimplência para quem não tem essa visibilidade de fluxo de caixa do cliente final? Com certeza. Assim, acho que as soluções que a gente tem, elas servem para bancos e para esses fundos de investimento que trabalham com recebíveis, né? E para os fundos, acho que o valor agregado é até muito maior do que o banco, porque o banco ainda tem a movimentação de conta corrente do cliente para poder estimar ali como que está o fluxo, a saúde financeira das empresas ali que tem os recebíveis. No caso de um FDIC, não é verdade, a conta corrente não está ali com o cliente, só está o que foi descontado ou de cartão de crédito, ou de boleto, duplicatas. A gente tem clientes hoje na Núclea FDICs que já estão usando o nosso serviço para poder reduzir a inadimplência do fundo e aumentar a rentabilidade do investidor, né? E como que a gente faz isso? Primeiro, que a gente tem a visão completa do cliente. Eu sei o faturamento de cartão de crédito a receber e o histórico de cartão de crédito, mesma coisa de boleto, do mercado inteiro. Então, eu sei de um CNPJ, né? Eu consigo ver a relação financeira em qualquer instituição financeira que ele tenha, de maquininhas e de boletos. Isso faz com que eu consiga dar uma previsibilidade muito maior. Tem fundos, por exemplo, que fazem uma alavancagem em relação ao valor do recebível. A gente fala assim, antecipação de recebível, tem o performado, que a gente fala assim, que já vendi uma maquininha, vendi um produto, já tenho aquele recebível para receber em 30 dias. Normalmente, quando você passa cartão de crédito, você recebe em 30 dias, né? Então, lojista, isso aí já é o performado, quando eu já vendi o produto. O não performado é assim, historicamente, uma empresa vende X reais por mês. Então, se esse faturamento é estável, eu falo assim, eu antecipo o faturamento que ainda nem foi vendido ainda, mas eu sei que como ele é estável, X reais por mês, eu vou antecipar 2, 3 vezes X para essa empresa, porque eu sei que lá na frente ela vai receber, porque historicamente ela recebe isso. Então, a gente consegue passar para um gestor de crédito o histórico de faturamento dessa empresa, se está subindo, se está crescendo. A gente consegue falar, de fato, quantos boletos já foram emitidos e estão a vencer. Eu consigo falar se existe concentração de sacado num determinado cedente, né? Quem está vendendo ali, que isso também pode determinar risco. Fala assim, pô, essa empresa está dependendo muito de um comprador, né? Se há uma dependência grande, pô, tem que analisar esse comprador, porque se esse cara quebrar, vai quebrar também essa empresa. Então, a gente consegue fazer várias análises com base nos dados da Núclea para que o gestor de crédito consiga avaliar a capacidade de pagamento das empresas. E mesmo uma situação onde uma empresa entra em atraso, imagina que um boleto não é pago por uma empresa, ou o que for, a gente consegue monitorar se essa empresa ela quebrou ou se ela está fazendo movimentações financeiras em algum lugar no Brasil. E a gente consegue gerar insights para quem está ali, falar assim, ó, esse aqui você pode cobrar porque, apesar de ele estar em atraso, ele está movimentando
recursos no sistema financeiro. Esse aqui, de fato, ele sumiu, não está movimentando lugar mais nenhum, provavelmente quebrou. Então, o esforço, a estratégia de cobrança de uma operação em atraso dessa é bem diferente. Então, você consegue avaliar melhor com os nossos dados, de uma forma muito mais tempestiva, porque eu tenho dado de ontem, né? Assim, eu sei o quanto todo mundo vendeu ontem, né, de cartão de crédito, boleto, TED. Eu consigo saber, dado muito tempestivo, se uma empresa começa a parar de pagar boleto, eu já sei no dia seguinte que ela não pagou o boleto. Um órgão de proteção ao crédito demora, porque você tem que você negativar um devedor. Primeiro você tem que comunicar o órgão de proteção ao crédito, o órgão de proteção ao crédito vai comunicar o devedor, vai esperar 10 dias para depois inserir o nome dele no cadastro negativo, né? Então demora muito. Então, esses dados são muito mais tempestivos que estão aqui com a gente. Então você consegue ter uma qualidade de decisão muito grande. Isso serve tanto para uma instituição financeira, para uma fintech, ou para um fundo de investimento. Para o fundo de investimento acaba agregando mais valor porque é o que é o mais míope, né? É o que menos informação tem sobre o cliente no sistema financeiro. Os dados não estão ali. Então você consegue... A gente transforma essas informações em indicadores de liquidez, indicador score, faturamento inferido, em índices de concentração, de sacado, cedente. A gente passa essas informações para indicadores de quem o gestor de crédito está avaliando, para que ele tome a decisão e aí ele reduz a inadimplência no final das contas do fundo, né? Ou do banco, da carteira de crédito do banco ou de uma fintech. E você tem um processo aí para, digamos, olhar também recuperabilidade do camarada que já foi. Você comentou justamente dessa ida para o birô, né? Mas o camarada já está inadimplente. Tem como ir lá ver se ainda tem salvação, se dá para pagar? Então, tem como saber, porque a gente consegue saber, o camarada está inadimplente com uma instituição financeira, um fundo, o que for. Se ele vender por boleto, ou ele vender por cartão de crédito, ou cartão de débito, ou emitir uma TED, depois que ele está inadimplente, eu sei. E eu sei quando ele vai receber. E o quanto ele vai receber. Isso pode gerar insights para o cobrador, falar assim, olha, eu sei que esse cara aqui tem dinheiro para receber, então, portanto, eu posso fazer uma ação comercial para recuperar esse crédito, né? E sei quando ele vai ter, não vai poder me enganar, né? Não vai poder me enganar falando que não tem dinheiro para receber. Então, isso aumenta muito a assertividade de quem está cobrando um cliente que está em devedor em atraso. O cara que é o que faz fuga de garantia, que a gente fala que foge, tenta sumir ali e fica movimentando uma outra conta, a gente consegue achar ele porque está processando todo mundo do Brasil. Então, isso gera muito valor para a estratégia tanto de concessão de crédito como de recuperação de operações de crédito em atraso. E tem uma outra coisa, agora a gente tem muito... tem tido um problema... o pessoal tinha muito medo antigamente de fazer um pagamento via internet, etc e tal, que não está lá via física. Conforme o tempo foi passando e venda por marketplace foi aumentando, as pessoas foram perdendo um pouco esse medo. Mas também vieram golpes novos, né? Como é que a gente consegue? Você já comentou um ponto que é o seguinte, né? Poxa, ele está entrando esse cliente, e esse cliente está dando o endereço X, quando geralmente ele paga boleto do endereço Y. Dá para usar esse tipo de dado, por exemplo, para antecipar uma fraude de transação? Então, por exemplo, eu estou comprando... Estou fazendo uma compra, sei lá, num varejista, 3 horas da manhã, num CEP diferente do que eu costumo fazer as transações. Pô, pode ser um negócio... Tudo bem. Se eu moro no Brooklyn, estou fazendo uma transação do Itaim, beleza, pode ser que eu tenha saído para ir no karaokê. Agora, se eu moro no Brooklyn, minhas últimas transações foram no Brooklyn, aí eu vou lá e faço uma transação em Mato Grosso, 3 horas da manhã, no endereço que eu nunca fui, pô, poderia ser alguma coisa estranha. Dá para fazer esse tipo de cruzamento também para evitar a transação fraudulenta acontecer, que a transação fraudulenta ocorra? Com certeza, né? Esse é um dos grandes benefícios de a gente ter, como a gente tem todos os boletos do Brasil, o boleto, uma das informações é o endereço. E a gente sabe se aquele boleto naquele endereço foi pago ou não, e de quem é o devedor. E a gente sabe isso, né? Desde que o boleto existe. Então,
se um marketplace, né, um lojista que vende ali seus produtos e entrega ali por correio, né, os produtos que vende ali no marketplace, no canal, pela internet, esse é um grande problema hoje de fraude que existe, né, nessas empresas. Se você, um comprador falso, ele se identifica ali como Felipe, mas coloca um endereço que não é o do Felipe e recebe a mercadoria nesse outro endereço, né? Se passando pelo Felipe, e depois quem fica para a conta para pagar é o Felipe, né? Mas então o que a gente faz é que esses marketplaces podem usar nossas informações, assim, quando o Felipe for cadastrar, o Felipe, que eu não sei se é o Felipe ainda, fala assim, vou capturar o endereço de entrega da mercadoria e vou mandar para a Núclea esse endereço. E aí a Núclea vai me contar qual a probabilidade desse endereço ser do Felipe ou não. Porque se a Núclea viu que já esse endereço já foi recorrentemente visto, já identificado nos boletos pagos, a chance de ser um endereço do Felipe de verdadeiro aumenta. Agora, se a Núclea nunca viu, cara, o Felipe até pode ter mudado de casa, isso é normal. Mas fala assim, cara, a Núclea não sabe se é verdadeiro ou não, porque a probabilidade é menor. Isso gera oportunidade do marketplace tomar ações diferentes. Fala assim, ó, se a probabilidade de ser o endereço é alta, cara, eu fiz o cadastro aqui, não preciso fazer mais nenhuma verificação adicional, já embala e manda. Se a probabilidade é baixa, se é um endereço novo, deixa eu pedir mais informações para ver se é o Felipe mesmo, deixa eu ver o nome da mãe, enfim, fazer mais perguntas, pedir documentos, atrasar a data de entrega. Eu consigo fazer políticas para que reduza a probabilidade de fraude no marketplace. Estamos batendo esse papo com o André Daré, CEO da Núclea, falando sobre tecnologia, finanças e como utilizar essa grande massa de dados e nossas tecnologias mais recentes para criar um mercado mais inteligente, mais eficiente. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com André Daré, CEO da Núclea, falando um pouco sobre tecnologia, sobre finanças, sobre como usar essa massa de dados e o que a gente tem de vanguarda de tecnologia para tornar o mercado mais eficiente. E nessa linha, um item que tem surgido muito em discussão é justamente o uso de validadores difusos, né? Então, o blockchain, através eventualmente de tokenização de registros financeiros, tem lançado luz sobre a possibilidade de um mercado que funcione de maneira fluida, mas segura, amplamente validada, né? Como é que vocês têm visto esse mercado? O que você já tem de iniciativas nessa linha de usar esses registros públicos? A tecnologia de DLT, né, o blockchain, ela traz muito poder de inovação para o mercado, segurança, e ela pode disruptar muito dos modelos de negócio que existem hoje. É uma jornada ainda, né? Eu diria que ela está no começo ainda assim, o token em si já existe há bastante tempo, mas a aplicação no mercado financeiro ela é mais recente e ela começa a ganhar tração mais recentemente ainda. A gente tem algumas iniciativas, a gente criou a Núclea Chain e a gente fez também um investimento em 2020 numa empresa que chama Before. A empresa Before, ela é uma... Vou falar assim... Patrícia. A Patrícia, exatamente, que é seu, mas aqui, quem é o investidor anjo da Before é a Núclea, né? E esse investimento que a gente fez assim, é a primeira bolsa 100% tokenizada, que a gente está falando, um balcão de negociação. Atualmente é para fazer IPO e negociação no mercado secundário de empresas que faturam até 300 milhões ano, mas ela é 100% tokenizada. E a gente acabou de conectar a Before a corretoras como Itaú e o Genial para distribuir as ações dessas empresas, tudo por meio de token, né? Então, é uma tecnologia nova, vem disruptiva, né? Era um mercado de acesso de entrada, mas assim, a gente começou com ações lá, a gente deve colocar em breve outros ativos financeiros para negociar, tudo via tokenização. E é seguro, ágil e mais barato de se fazer, né? Então, esse é um exemplo.
A gente, na nossa Nuclea Chain, a gente começa agora a falar com os nossos clientes, todos esses registros que existem hoje, eles poderiam ser feitos via blockchain também. E a gente está desenvolvendo tecnologias e conversando com os clientes, quais são os clientes que querem já migrar para essa nova tecnologia. A gente dá a opção de você poder registrar por meio de uma tecnologia tradicional ou por meio de tokenização, e a gente já tem alguns pilotos nesse sentido. Um deles, os FDICs, vão ser os nossos clientes. A gente tem até a primeira duplicata escritural tokenizada, foi feita aí por nós, junto com a Anfai, emitiu esse token, essa duplicata tokenizada, que é o quê? Tem grande benefício, você tem um recebível, você tem um token e ele é fungível, né? Ele pode ser segregado em vários. Você pode vender ou aquela duplicata não só para um investidor, como é hoje, mas para N investidores por meio de tokenização. A gente está fazendo, então, a tokenização de duplicatas. Isso vai aumentar a liquidez do mercado, principalmente de títulos de maior valor, onde fica mais fácil você distribuir, fazer antecipação daquela duplicata para quem tem o valor a receber, né? Que vende para os investidores que vão estar comprando tokens. Tem um outro mercado que a gente deve lançar em breve também, é o mercado secundário de consórcio, também por meio de token. Então você tem um consórcio, a carta contemplada, e aí você eventualmente não vai querer repassar para alguém. A gente está desenvolvendo esse mercado secundário de consórcio, ou mesmo do inadimplente, né? Você tem ali a pessoa está inadimplente no consórcio, tem um consórcio que poderia ser colocado em dia, né? E para um investidor que tem interesse com desconto, a gente está fazendo isso por meio de tokenização para desenvolver o mercado secundário de consórcio. Então, alguns exemplos aqui que eu dei aqui, a Before, no mercado de ações, de dívida, a gente fazendo tokenização duplicados, agora desenvolvendo o mercado secundário de consórcio. E é uma tecnologia que ela facilita muito a implementação desse mercado. Então, ela cria mercados que seria muito mais caro fazer por meio da tecnologia tradicional e menos seguro, né? Sem dúvidas. E eu acho que a própria Before é um exemplo que a Before você coloca uma bolsa de acesso, né? É muito caro hoje estar listado no Brasil. É caro porque você tem que buscar um auditor independente que custa para você, um conselho que custa para você, mas também é caro porque você tem que mandar os documentos, você tem um grupo só para botar os documentos e subir da CVM do jeito que eles estão para subir, porque ainda é de um jeito antigo, né? Se a gente conseguir um sistema mais fluido para tudo isso, a gente consegue dar acesso ao mercado de capitais para um nível de companhias de menor faturamento. E você tem um degrau para acelerar essas companhias. E isso para dívida, então, não está escrito. Depois a gente precisa conversar aí sobre como registrar dívida, que isso é um problema o custo de emitir debênture no Brasil ainda é vergonhoso. Mas em breve a gente vai ter novidades na Before. Eu tenho certeza que sim. A gente vai conversar disso ainda. André, prazer recebê-lo aqui no programa. Foi muito bom esse bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Espero que o pessoal lá de casa tenha aproveitado um pouco desse bate-papo. E eu queria também, naturalmente, deixar aqui nesse final um espaço para você deixar os próprios contatos lá da Nuclea, quem quiser acompanhar vocês, quem quiser eventualmente buscar serviços de vocês ou os estudos que vocês lançam, né, a mercado. O espaço é seu. Bom, o nosso site é www.nuclea.com.br. Lá tem todos os serviços que a gente tem disponível, desses de dados que eu comentei agora, de registros. E ali tem os contatos todos dependendo do interesse do serviço que você quer, com quem falar. E além da Nuclea, eu queria divulgar também aqui, a gente tem a Nuclea Academy, onde a gente tem um papel ali de gerar conhecimento e treinamento e capacitação para o mercado financeiro, onde a gente fala sobre tokenização, sobre inteligência de dados, e ele tem vários cursos que estão disponíveis para que qualquer um possa consumir de forma gratuita. E falando um pouco mais em detalhes sobre o que eu falei aqui nessa conversa breve, né? Então, se você tiver interesse, quiser ter acesso a conteúdo de qualidade, a gente usa para capacitar os nossos funcionários.
A gente treina, tem mais de 2.000 alunos hoje fazendo cursos lá com a gente na Núcleo Academy, de forma digital, gratuita, e inclusive os melhores alunos ali que são aprovados no curso, a gente acaba contratando também, é um celeiro de novos talentos ali para a Núcleo. Excelente, André. Excelentes iniciativas também. Isso aí. Muito obrigado naturalmente à Núclea por ceder aqui a participação do André. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, e agora com reprise também sábados e domingos, para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. O Você com Dinheiro, lembrando sempre, é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. Então, se você quiser saber um pouco mais também sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.condinheiro.com.br, manda lá para a gente um e-mail em contato@condinheiro.com.br. Sempre prazer receber vocês aí para um café. Então, Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Uma nota importante, antes que o pessoal fique bravo comigo, eu tenho que divulgar também as redes sociais. Então visite lá o @você.comdinheiro no Instagram e pode também me procurar no LinkedIn, Felipe Ferreira. É sempre um prazer receber vocês. Agora sim, foi um prazer ter a companhia e a audiência de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.